Olá, a igreja está em perigo, mas desde quando? Bom, a igreja está em perigo desde o seu início. Mas onde está o maior perigo? Onde está verdadeiramente o perigo para a igreja? Bom, a gente está aqui chegando bem no finalzinho da carta de Paulo aos Romanos, e para quem acompanhou toda a série, para quem já conhece a carta, conhece esse trecho das Escrituras, sabemos, né, que essa carta é uma carta doutrinária, é uma carta que traz doutrina, ela traz ensino muito sólido. E também aprendemos com isso, além da justificação, que é o principal tema de Romanos, ou seja, como alguém é declarado inocente por Deus, o que é o Evangelho, o coração do Evangelho, aprendemos também como que isso se traduz na vida cristã. Como é que uma pessoa que é declarada inocente, uma pessoa que é justificada pela fé em Jesus, ela vive, o que isso muda na sua vida. Entre tantas outras coisas, o apóstolo Paulo, quando ele vai caminhando aqui para o finalzinho da carta, nós vimos muito sobre unidade. As transformações que são operadas na vida dos justificados, elas têm muito a ver com a unidade entre todos os justificados, a unidade da igreja. E é justamente nesse sentido que Paulo, então, dá várias instruções que têm a ver com mutualidade, tem a ver com uns aos outros, uns fazendo determinadas coisas aos outros, deixando de fazer determinadas coisas uns aos outros. E agora no finalzinho, no meio das saudações aqui, digamos assim, ele encaixou entre as suas saudações pessoais, as saudações de outros para a igreja de Roma, ele encaixa aqui uma séria advertência a respeito do perigo que rondava, eu não vou dizer aqui especificamente a igreja de Roma, eu acredito que é um perigo que rondava todas as igrejas, acredito que esses perigos são atuais. Paulo fala aqui também sobre as atitudes que devem ser tomadas em relação a isso. Então é isso que nós vamos ver na passagem de hoje. Então, aqui no capítulo 16 da carta, nós vamos ler dos versículos 17 a 20. Recomendo-lhes, irmãos, que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Afastem-se deles, pois essas pessoas não estão servindo a Cristo, nosso Senhor, mas a seus próprios apetites. Mediante palavras suaves e bajulação, enganam os corações dos ingênuos. Todos têm ouvido falar da obediência de vocês, por isso estou muito alegre, mas quero que sejam sábios em relação ao que é bom e sem malícia em relação ao que é mal. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. Perigo na igreja. É sobre isso que Paulo está falando aqui. E a primeira coisa que nós vemos aqui da parte do apóstolo é a identificação do perigo. Como é que lidamos com isso? Em primeiro lugar, identificar o perigo. Paulo fala logo aqui no início, ou seja, no versículo 17, que a igreja tomasse cuidado com aqueles que causam divisões. Então você vê que aqui o perigo da igreja, a gente já viu de imediato que ele não é um perigo que ele está lá fora e fica lá fora. É isso que é importante a gente notar, o que é comum, é um movimento comum naqueles perigos que rondam a igreja. Não é o que está lá fora e está lá fora. Temos que combater o que está lá fora. Nós temos que combater o que está lá fora, mas está entrando
para dentro da igreja. Dentro aqui é o ambiente, é onde você tem a comunhão, onde você tem as igrejas locais, onde você tem as congregações, onde você tem as pessoas que creem em Jesus. É disso que Paulo está falando, ele está falando de pessoas. O perigo são pessoas. Pessoas que causam divisões na igreja. O texto fala disso. Essas pessoas são pessoas que criam antagonismos. Como elas fazem isso? Elas têm doutrinas, elas têm ideias. Essas ideias promovem antagonismos, promovem acirramento de opiniões, promovem acirramento de posicionamentos, promovem o acirramento, a intensificação das diferenças. Veja que Paulo falou de muitas diferenças aqui na carta. Diferenças entre raças, diferenças entre condições sociais, mas que no corpo de Cristo essas diferenças elas se tornam absolutamente sem importância e devem ser tratadas assim. E se existem resquícios de diferenças, elas têm que ser eliminadas. Esses resquícios eles têm que ser combatidos. Mas as pessoas que promovem divisões, eles fazem questão de acentuar as diferenças e promover antagonismos. Antagonismos, a gente vê isso, por exemplo, Paulo quando escreve lá aos Coríntios, ele fala dos partidarismos. Eu sou de Paulo, eu sou de Pedro, eu sou de Apolo. A ideia de que pessoas, líderes, né? Eu sou seguidor daquele líder, então eu sou contra os seguidores daquele líder. Eu não me misturo com essas pessoas, eu não me dou com elas. Você vê hoje, talvez mais do que em outras épocas, nós vivemos uma época de acirramentos políticos e a política entrando para dentro das igrejas, invadindo as portas das igrejas, e por causa dos posicionamentos políticos, que as pessoas têm direito a tê-los, evidentemente, você não é proibido de ter um posicionamento pessoal, mas quando isso se mistura com o evangelho, isso se mistura com as questões da igreja, isso se torna altamente prejudicial. Paulo diz, cuidado com isso, cuidado com essas pessoas, cuidado com pessoas que promovem favoritismos dentro da igreja e fazem isso, a gente já vai ver por quê. Não é muito difícil a gente descobrir por que eles favorecem determinadas pessoas. É preciso muito cuidado porque Paulo diz, acaba causando divisão. Além disso, são pessoas que contestam o ensino dos apóstolos, é o que Paulo nos mostra aqui nesse texto. Eles contradizem, né? Ou como ele diz aqui, colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido. Colocam um obstáculo. Vocês receberam um ensino sólido, vocês receberam um ensino na sua pureza, um ensino que foi levado pelos apóstolos, que foi transmitido em primeira mão. Agora tem pessoas que têm ideias diferentes. Eles têm ideias mescladas, e aí está o perigo. Eles dizem, olha, o evangelho, ok, o evangelho tudo bem, mas o evangelho ele tem aspectos que os apóstolos, ou pelo menos o apóstolo Paulo, que foi a maior vítima desse tipo de confusão, vítima no sentido de que seu ensino era combatido, era rejeitado por essas pessoas, por esses grupos. Esse apóstolo Paulo, ele prega muito sobre a graça e ele está desprezando aí as coisas daquilo que é essencial, a prática da vida cristã. Ele esqueceu disso, ele não revelou aquilo. Basicamente, a gente poderia fazer uma divisão aqui de forma um pouco mais simples das duas maiores vertentes desses ensinos. A primeira vertente que surgiu foi do judaísmo legalizante, ou do legalismo judaizante, que eu acredito que vem dar na mesma.
O fato é que essas pessoas vindas do judaísmo queriam impor, como a gente já comentou várias vezes aqui, impor certas regras, certos costumes, certas práticas aos cristãos que não eram próprios. Essas pessoas causavam divisões. Por outro lado, aos poucos foram surgindo também as vertentes pagãs, com as suas filosofias, com seus mistérios, com aquelas coisas que alguém sabe mais do que esses apóstolos, existem segredos, existem coisas ocultas. No judaísmo já havia coisas também nesse sentido, né? A gente tem aí essas coisas da cabala, essas coisas dos mistérios, que a escritura tem que ser decodificada, tem que ser decifrada, é como se houvesse algo criptografado ali, que ninguém sabe, só essas pessoas iluminadas, elas têm esse conhecimento e tudo mais. Isso foi surgindo aos pouquinhos, mas também se tornou uma grande vertente e que veio se misturando, ela foi penetrando sutilmente dentro dessas chamadas portas, né, a gente poderia dizer, da igreja. São pessoas que causam divisões, são pessoas que contestam o ensino dos apóstolos, são pessoas que servem a si mesmas, Paulo diz. Eles não servem a Cristo. Por que ele está dizendo isso? É porque aparentemente essas pessoas estão servindo a Cristo. O perigo não está nas pessoas que dizem assim, olha, eu não quero nada com o evangelho está errado, eu creio numa outra coisa completamente diferente. Paulo está dizendo, cuidado com aqueles que parece que servem a Cristo. Esse sempre foi o grande perigo, o perigo que entra para dentro e se reveste de algo que faz parte, nós fazemos parte aqui de vocês, nós falamos a mesma língua e tudo mais, mas na verdade não. Paulo diz, não estão servindo a Cristo, mas eles estão servindo a si mesmos, aos seus interesses, à sua satisfação pessoal. Por isso foi traduzido aqui na versão que nós lemos, em apetites pessoais, né? Pessoas que estão ali para satisfazer, no fundo, não importa muito, até tem uma certa discussão que seriam esses apetites, é algo mais sensual, menos sensual. Não sei se isso é tão relevante quanto a gravidade de servir a seus próprios interesses, sejam eles quais forem. Essa é a grande questão. Paulo diz, essas pessoas não estão interessadas no serviço cristão. Eles não são pessoas que estão seguindo a Jesus, servindo a Jesus. Eles estão servindo a si mesmos e seguindo os seus mestres, as suas filosofias e tudo mais. Até hoje a gente tem muito disso por aí. Tem muito mestre, tem muita gente que vem com muita coisa misturada, mistura ficção com escritura. Enfim, você tem visto dessas coisas por aí. Por fim, você vê aqui que são pessoas enganadoras. Ele fala aqui no finalzinho do versículo 18, né? Enganam o coração dos ingênuos. E como eles fazem isso? Paulo explica. Como é que eles enganam? Eles enganam através de maneirismos, né? Através de estratégias, maneiras de agir para ganhar o coração das pessoas. Essa é a ideia do ilusionista, né? Ele tem que fazer alguma coisa para ganhar o seu coração. E o que eles fazem? Deixa eu só fazer uma pequena observação aqui. Muita gente que não crê no Evangelho, muita gente que não vive no âmbito do Evangelho, pessoas que não entendem o Evangelho, é muito comum que elas pensem que os pastores, as pessoas que pregam o Evangelho, são todos assim. Eles estão aí manipulando, eles treinam maneiras de falar para convencer as pessoas. Agora, é penoso dizer isso, mas infelizmente é uma realidade que faz parte do dia a dia. A gente vê em todo o tempo pessoas fazendo isso, usando essas artimanhas. Paulo diz que eles usam artimanhas de palavras suaves, palavras doces. E é a mesma coisa que ele diz lá para Timóteo, né? As pessoas sentem coceira nos ouvidos, elas querem ouvir coisas que as agradem, coisas que estimulem as suas vontades, coisas que as engrandeçam.
E, claro, jamais palavras de confrontação, jamais palavras que mostrem que é preciso ter atenção para questões sérias na vida cristã. Pecado tornou-se uma palavra a ser evitada nesses discursos, nesse tipo de ensino, porque as palavras elas têm que ser suaves, elas não podem agredir de forma nenhuma. Nós estamos falando aqui de pessoas que acham que tem que ser agressivo, que tem que dizer palavras sempre apontando o dedo para as pessoas. Não estamos falando disso. Estamos falando da realidade da palavra de Deus, que traz o remédio, muitas vezes amargo, para que as pessoas se curem dos seus pecados, para que as pessoas percebam os seus erros. É muito comum nós vemos que essas pessoas que usam desta estratégia, pessoas que enganam, pessoas que têm toda essa contestação do ensino que era levado pelos apóstolos e que está nas Escrituras, elas comumente elas não tratam de pecados no âmbito da sua congregação. O tratamento, a disciplina, esse tipo de coisa é descartado para não ter dor de cabeça, para não criar problemas para o líder, digamos assim. E usam de bajulação, Paulo diz aqui. Pessoas que estão sempre fazendo homenagens. Você é importante, você é tão importante. Aqui liga para a pessoa, você está fazendo tanta falta. Muitas vezes isso pode ter um caráter sincero, não é errado nós considerarmos as pessoas, termos consideração por elas realmente serem importantes para nós, terem importância na nossa vida. Mas você fazer isso com certas intenções, isso tem muito a ver com enganação. Encher o ego das pessoas, dizendo que ela é imprescindível. Onde que nós vamos sem você, né? Claro que aí o que está em vista é a busca da popularidade do líder, o líder procurando ganhar pontos. E uma das técnicas também, nesse sentido, é a farta distribuição de cargos. Criam-se comissões, departamentos. Eu já vi igrejas com 20, 30 pessoas, tinha mais, como a gente costuma dizer na linguagem popular, tinha mais cacique do que índio, tinha mais cargos, pessoas ocupando cargos do que pessoas que não ocupavam cargos. Claro que isso é para agradar as pessoas, isso é para dizer para as pessoas que você aqui, que você tem status. Eu já vi no passado pessoas que saíram de determinadas denominações e depois assumiam até publicamente que na denominação onde elas estavam naquele momento, elas eram valorizadas, elas ganharam título, ganharam cargo, quer dizer, elas não tinham. Claro, isso foi dado meramente para agradá-las. Identificar o perigo. Mas o perigo pode passar pela porta. Essa é a grande questão. E quando passa pela porta, estou usando uma metáfora, evidentemente. Quando ele penetra, quando ele consegue alcançar ali e ganhar os corações das pessoas, o que acontece? Acontece um esfacelamento, acontece uma dissolução daquilo que é inegociável, daquilo que traz unidade, daquilo que traz harmonia, daquilo que traz serviço sincero. E pode levar, sim, ao fim de uma congregação. Congregações têm terminado, elas têm se pulverizado por conta dessas coisas. E quando isso não acontece, muitas vezes, alguns poucos que percebem que isso não está certo e acabam saindo, muitas vezes uma maioria acaba abraçando essas ideias. E com isso você tem o quê? Uma congregação totalmente errada, totalmente mentirosa, e daí você tem o surgimento das igrejas falsas. Isso é de hoje? Não. Isso vem há séculos acontecendo, não é nenhuma novidade. Não é um privilégio, entre aspas, do passado, nem do presente. Bom, mas o que fazer? Paulo diz que é preciso identificar o perigo. Tá aí, ele ajudou a fazer isso. Mas ele fala também que é preciso proteger-se do perigo. De que forma? As formas aqui
podem até parecer bastante simples. Em primeiro lugar, ele fala aqui, na segunda parte do versículo 17, afastem-se deles. Afastem-se de pessoas perigosas. Tolerância tem limite. Nós temos que ter tolerância com pessoas que pensam diferente de nós. Nós temos que ter tolerância com pessoas que não creem no Evangelho e precisam aprender, elas precisam estar ali para conviver com as pessoas, ver como é que vivem os justificados, precisam estar no meio ali, mas essas pessoas, elas não estão ali para influenciar ninguém, sejam elas, venham elas de onde vierem. É preciso isso ficar muito claro. O Evangelho ele tem que ser defendido na sua verdade, e tolerância tem sim limites. Quando as pessoas passam a querer impor as suas filosofias, as suas inverdades, vamos chamar assim, essas pessoas precisam ser colocadas à parte. Elas não podem ter uma audiência, você não pode ceder os seus ouvidos para ela, dar a sua atenção, acolher as suas ideias, acolher ideias misturadas, acolher ideias de que a Bíblia não é bem assim e etc. É preciso ter muito cuidado, e Paulo diz a primeira coisa a fazer é afastar-se, não ter esse convívio, não dar essa abertura. Mas ele trata aqui também do fato de que é preciso desenvolver discernimento. Você precisa adquirir filtros, bons filtros, filtros que te ajudem a detectar os erros, não confundir as coisas, não achar que a pessoa, porque ela pensa um pouquinho diferente e ela faz isso muitas vezes de forma honesta, ingênua, ela expõe as suas dúvidas, as suas dificuldades. Isso não tem problema, isso não é um problema, ela não está influenciando, ela está demonstrando, inclusive, que ela precisa entender mais. Então a gente precisa discernir, precisa saber como agir, e Paulo diz que é preciso absorver o que é bom, absorver o que é certo e praticá-lo. Como é que eu absorvo o que é certo? Pelas Escrituras, pela palavra. Eu não posso ser um subnutrido em termos de entendimento bíblico. Tem muitas pessoas que se contentam como um professor meu do tempo de seminário, né? Como ele dizia, pessoas que se contentam em comer da mão dos outros, né? É bom, a gente precisa receber instrução, sim, claro, de pessoas que estudam mais do que nós, mas nós precisamos também comer com as nossas próprias mãos, precisamos ter o nosso entendimento, ter a nossa teologia pessoal, o nosso entendimento sobre as Escrituras, para que nós sejamos boas influências e não sejamos pessoas que vivem sendo influenciados. Isso é muito importante no Evangelho. Isso faz parte da verdade do Evangelho. E assim também nós rejeitemos aquilo que é mal, aquilo que é ruim, aquilo que não é bom. E de fato nós façamos isso com toda a nossa convicção, com toda a nossa firmeza. Absorver o que é bom, rejeitar o que é mal, basicamente isso que está sendo dito e que está sendo dito aqui. E por fim, Paulo termina este como fazer, como proteger-se, né? Dizendo que é muito importante você confiar no poder de Deus. Como ele faz isso? Como Paulo explica isso? No versículo 20 tem algo interessante aqui. Ele diz: em breve, o Deus da paz, o Deus que não é o Deus da divisão, da desunião, de tudo isso, da confusão, ele esmagará Satanás, que é quem? O caluniador, o promotor de confusões, de divisões, de dúvidas. Claro, ele sempre vai semear isso para tentar prejudicar o bom andamento da obra de Deus, do Evangelho. Em breve, o Deus da paz esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça de nosso Senhor Jesus seja com vocês. E aqui alguns já pegam essa passagem e já começam a decretar vitória, né? Ninguém decreta vitória. A vitória ela foi decretada por Jesus Cristo. Paulo ecoa aqui Gênesis 3,15, onde diz que um descendente da mulher
um descendente específico da mulher, ou seja, um ser humano, esmagaria a cabeça da serpente. E aqui não há outra pessoa possível que você possa encaixar, aplicar esse versículo, a não ser a pessoa do Senhor Jesus, que na cruz do Calvário efetivamente derrotou a morte, derrotou o pecado, derrotou Satanás. Ali houve a vitória, ponto. E a sua ressurreição confirmou isso. A sua ressurreição o coroou em relação a essa vitória sobre tudo isso. Mas como isso se aplica à nossa vida? Na nossa vida se aplica no fato de que a morte não tem o poder que tinha sobre nós. Nós vamos morrer fisicamente se Jesus não vier buscar, não vier buscar esta geração, né? Nós que estamos aqui hoje. Mas, digamos que o comum, né? As gerações têm morrido, têm partido, mas a morte não é um opressor. O pecado não é mais não tem mais aquele tipo de opressão. E Satanás não tem mais o poder que tinha anteriormente na nossa vida. Na ficção inclusive evangélica, Satanás, ele é uma espécie de ator de filmes de terror. Ele está sempre uivando, rosnando, latindo, sei lá, fazendo o quê? E fazendo sangue escorrer nas paredes, provocando acidentes e tudo mais. Quando na palavra de Deus, ele é apresentado de uma forma um tanto quanto diferente. Ele pode fazer muitas coisas ruins, mas o maior mal que ele faz desde o início, desde o princípio, é mentir, é divulgar a mentira, disseminar a mentira e disseminar os tropeços, disseminar os erros, disseminar tudo aquilo que afasta as pessoas de Deus. Essa é a sua principal atividade, mas a sua derrota, ela já foi decretada ali na cruz do Calvário. E embora ele ainda esteja atuante no planeta Terra, como disse um autor, o fato é que ele será definitivamente derrotado de uma forma em que a sua atividade cessará. A sua atividade maligna cessará um dia. Nós vivemos nesse intervalo, digamos assim, entre a derrota que houve na cruz e a derrota final. Porém, é importante entendermos que a cada vez que resistimos, como o apóstolo Pedro diz, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. É através da resistência às suas mentiras, resistência aos seus mensageiros, resistência àquilo que é propagado, que vem dele, que vem por meio dele, vem instigado por ele. Nisso há uma vitória, pessoal de cada justificado, de cada congregação que defende a verdade do Evangelho. Paulo está dizendo, tenhamos esperança, porque Deus é justo, Deus é poderoso, Deus é sábio, ele vai derrotar. A derrota de Satanás acontecerá. E essas vitórias, que não são vitórias desse tipo hollywoodiano, né? De um pastor poderoso que subjuga um demônio de forma cenográfica, vamos dizer assim, né? Não é bem isso. São vitórias pessoais, vitórias do Evangelho de verdade. Mas há pessoas que são presas fáceis, nós podemos dizer assim. Presas fáceis porque elas vivem ávidas, sedentas, famintas por novidades. O Evangelho simples, alguém falando sobre o Evangelho, alguém só pregando sobre a palavra de Deus, sem tantos recursos de comunicação, alguém que não traz uma coisa diferente, alguém que não traz uma coisa nova. Isso é cansativo, isso aí, eu não tenho paciência para isso. Paciência para ouvir uma pregação, eu não tenho paciência para estudar, eu não tenho paciência para aquilo que vai demandar tempo, que vai demandar a minha compenetração, a minha obediência. Paulo elogia os romanos aqui. Ele diz, olha, a gente
tem ouvido falar, todo mundo ouve falar que vocês são obedientes, vocês estão num bom caminho, mas precisa ter cuidado. Não pode ser uma presa fácil. Não pode ficar aplicando aí como alguns gostam de aplicar o não julgue. Ah, não posso julgar. A pessoa está fazendo todo o estrago, influenciando, arrastando pessoas para o erro. Eu não posso julgar. É um erro pensar que o não julgar se aplica a esses casos. O não julgar não se refere a isso de forma nenhuma. E claro, existe aquela presunção de que, não, eu sei me cuidar, eu tenho entendimento, não, aquilo lá para mim não me afeta. Não, aliás, eu até acho que aquilo ali não é um erro. O pastor está dizendo, a Bíblia está dizendo aqui, mas eu entendo que esse versículo, ele tem, aquela pessoa, eu acho que ela tem razão, ou eu não acho que ele está certo, mas isso não me afeta, eu vou interagindo aqui, e a pessoa vai se deixando muitas vezes levar, porque acha que tem estrutura para isso. Mas Paulo diz, cuidado, lidar com certas pessoas é perigoso. Não se pode, a gente não pode ser um terreno fértil para determinadas coisas. Bem, o que isso tem a ver conosco de forma resumida? Claro que nós temos que desenvolver, o texto nos mostra aqui que nós devemos desenvolver defesas contra pessoas que representam perigos para o Evangelho. O Evangelho tem que ser algo cristalino na nossa mente e no nosso coração. Essas contaminações, temos que realmente desenvolver defesas, uma vacina, desenvolver uma imunidade teológica em relação a isso. Temos que nos proteger, aprendendo a identificar. E nisso é importante líderes capacitados que ajudem a congregação, que sejam firmes, que protejam as suas ovelhas, que sejam firmes em relação ao erro, sejam verdadeiros pastores. A ideia ali do pastor, quem está à frente do rebanho e o protege contra os lobos, contra aqueles que vêm para morder, para devorar o rebanho. Precisamos de líderes realmente assim. E não aqueles que acham que eles, tudo bem, né? Certas coisas. Temos que nos afastar do contato com essas pessoas, seja direto ou indireto. Eu digo direto ali, no dia a dia, na congregação, na convivência, absorvendo esse tipo de coisa. Mas também existe a internet, a literatura, um livro que muitas vezes passa para lá, passa para cá, não checamos muitas vezes determinados autores, tá cheio de livro por aí, tá cheio de gente falando na internet. É preciso ter discernimento para saber quem está pregando o evangelho, quem está pregando outro tipo de coisa. Precisamos nos manter, claro, abastecidos da palavra de Deus para desenvolver os filtros que nos habilitem a sempre trazer o que é bom e repelir aquilo que é mal, aquilo que é errado. E confiar na vitória de Jesus Cristo. Ele, de fato, é o grande vencedor. Ele venceu na cruz, ele venceu a mentira, e todos os seus representantes, vamos dizer dessa forma, e tudo aquilo que se manifesta a esse respeito. Temos que crer nele, confiar nele, e ele vai estar sempre agindo em favor daquilo que é certo, daquilo que é verdadeiro, e um dia lá na frente nós vamos constatar isso de uma forma plena, de uma forma perfeita, porque é assim que Deus designou. Na próxima semana, a última mensagem de Romanos, a despedida do apóstolo Paulo, saudações daqueles que de alguma forma estão ali com ele no seu dia a dia, que também enviam as suas saudações lá para a igreja de Roma. Então, que o texto de hoje, seu ensino, as suas implicações, suas aplicações façam sentido na vida daqueles que são justificados pela fé em Jesus e tragam desafios para aqueles que não têm essa justificação, que não têm essa certeza, que não têm essa convicção. Desafios que levem a buscar
compreender. A carta de Paulo aos Romanos traz informações sobre isso, como a gente tem dito. Precisamos sempre recorrer aos textos lá do início, como eu tenho dito aqui. Então, tenha uma boa semana e que Deus te abençoe.